Mais uma aula exclusiva aqui para vocês e hoje vocês também vão ter uma oportunidade de entender mais um lado desse mundo estranho que a gente cada dia mais percebe, né, que as coisas não são exatamente o que elas parecem ser. Então se prepare porque hoje, mais uma vez, a conversa vai ser bem interessante, porque uma jornalista descobriu o segredo oculto por trás do Neuralink, aquele negócio de implante na cabeça das pessoas, tá? Você não faz ideia do que está rolando e eu vou explicar isso tudo para vocês neste exato momento. Nem preciso falar da importância de você dar o like e se inscrever no canal, não é verdade? Então, meus amigos, a gente está falando aqui de um perfil de uma jornalista, né? O nome do perfil dela se chama The Dre Dossier, né? O dossiê Dre, Drey. Tem feito vídeos investigativos muito interessantes na internet, que eu tenho acompanhado, tenho assistido, e eu quero trazer para vocês um conteúdo que vai conectar não apenas os eh, objetivos, né, norte-americanos, os objetivos dos Estados Unidos, mas também vai conectar a história recente do Brasil e vai conectar também, por incrível que pareça, sociedades secretas e ocultismo. Vou falar isso tudo para vocês aqui. Isso porque, então, no perfil que tem no TikTok, tem no plataforma X e tem também no YouTube, The Dre Report, ela trouxe uma publicação ali muito interessante sobre o real objetivo do Neuralink, né. Eh, a gente sabe que Neuralink são as empresas, né, implantes cerebrais fundadas pelo Elon Musk. Ela alega que a Neuralink poderia estar conduzindo testes experimentais em pessoas que têm entrado nos Estados Unidos sem documento, tá. E ela chega a essa conclusão mostrando que existe uma proximidade geográfica muito grande entre os locais de ensaios clínicos da Neuralink com os locais onde essas pessoas sem documentos que entram nos Estados Unidos ficam detidas. Além também da análise de padrões suspeitos nos contratos federais que ela analisou e também na transferência desses detidos. Vamos explicar melhor essas informações. A Neuralink, que é essa empresa do Elon Musk, né, que desenvolve a famosa BCI, Brain Computer Interface, né, interface cérebro-computador, com o objetivo oficial de tratar paralisia, entre outras condições neurológicas. A empresa Neuralink expandiu muito os seus ensaios humanos em 2025. Até os dados que a gente tem agora do mês de setembro de 2025, a empresa relatou cerca de 12 pacientes já com implantes, né? Mas eles também revelaram um plano de realizar de 20 a 30 procedimentos adicionais no ano, ou seja, um aumento de mais de 270% na quantidade de pessoas que estão recebendo implantes dentro das suas cabeças. Os locais aprovados pela Anvisa norte-americana, que é a FDA, incluem ali um local em Phoenix, no Arizona, chamado Barrow Neurological Institute, e também a Universidade de Miami, na Flórida, além de outros centros de implantação desses objetos na cabeça das pessoas que eles estão desenvolvendo tanto no Canadá quanto no Reino Unido. E a jornalista investigativa lá, ela destaca algumas coincidências estranhas. Ambos os locais nos Estados Unidos, o Barrow Neurological Institute em Phoenix, no Arizona, e a Universidade de Miami, na Flórida, estão próximos a grandes centros em que os norte-americanos colocam as pessoas que entram lá sem documento. Em Miami, por exemplo, existe o Chrome Detention Center, né, o centro de detenção de Chrome, que registrou ali, por incrível que pareça, muitos óbitos em custódia. Pessoas que estavam detidas lá bateram as botas, tá? E esses óbitos aconteceram entre o final de 2024 e o início de 2025. E alguns desses detentos que acabaram vindo a óbito, eles apresentaram sintomas neurológicos, tá?
convulsões, né, derrames cerebrais. Então, uma coincidência estranha. Ao mesmo tempo, no Arizona, instalações como a instalação de Eloy e a instalação Florence também viram um aumento significativo no uso do confinamento solitário, passando de uma média ali de 14 dias em 2024 para uma média de 38 dias em 2025. Além desses locais oficiais, a investigação também apontou atividades suspeitas também lá no Havaí, na cidade de Honolulu, que fica na ilha de Oahu, no Havaí. Eh, Lá em Honolulu não existe um local de pesquisa oficial da Neuralink. Mas quando a jornalista investigou contratos federais com uma empresa chamada NIR LLC, sem uma empresa que não tem presença online significativa, né, nem pertence, né, nem pertence a um centro de neuroradiologia local, eh, pertence, perdão, essa empresa ela se dedica à neuroradiologia, então tem a ver com esse negócio aí do Neuralink. Essa empresa, ela faz procedimentos neurológicos para o Departamento de Defesa, numa instalação militar chamada Triple Army Medical Center, né, Centro Médico Triple Army. Mas com o endereço também está conectado ao Straub Medical Center, que é um hospital civil com um departamento também de neurologia e neurocirurgia. Agora, quando a jornalista pegou essas informações, o que que ela pensou? Não existe oficialmente uma base da Neuralink em Honolulu, no Havaí. Não existe oficialmente centro de testes de implantes cerebrais da Neuralink no Havaí. Mas o que que ela fez? Ela foi para o LinkedIn e no LinkedIn ela buscou se havia funcionários da Neuralink que tinham residência em Honolulu, ok? Então vejam só que estratégia interessante que acabou dando frutos. Então ela descobriu que há uma gerente de projetos clínicos responsável pelo gerenciamento de locais de ensaio que trabalha para a Neuralink e mora em Honolulu. Em fevereiro de 2025, o departamento americano que é responsável por deter as pessoas que entram nos Estados Unidos sem documento, eles assinaram um acordo para usar o Federal Detention Center lá em Honolulu. E eles têm capacidade para quase 1.000 pessoas. É um alojamento ali para 992 pessoas. E as reportagens investigadas indicam que essas pessoas que entraram nos Estados Unidos sem documento, em vários locais nos Estados Unidos, estão sendo enviadas para o Havaí. Pessoal, se você tem ideia, uma viagem dos Estados Unidos continental para o Havaí é um deslocamento logístico complexo, né? Você, por exemplo, de Los Angeles até o Havaí, você faz uma viagem entre 5 e 6 horas de avião. Então, por que que esse pessoal que está entrando nos Estados Unidos sem documento está sendo enviado tudo para o Havaí? Pessoal que está na Flórida, lá no Alligator Alcatraz, que é um centro de detenção novo que o presidente Donald inaugurou. Os caras da Flórida estão sendo enviados para o Havaí. É longe pra caramba. O pessoal do Arizona, que está sendo detido no Arizona, está sendo enviado para o Havaí. Meus amigos, são milhares de quilômetros de distância. E isso não apenas é estranho, mas também, obviamente, vai limitar o acesso de familiares e advogados para defender essas pessoas. E esses deslocamentos dessas pessoas coincidem muito com o período que o Departamento de Eficiência Governamental, DOGE, Department of Government Efficiency, liderado na época pelo Elinho Mosca, atuava na Casa Branca. E foi nessa época que o Elinho Mosca estava atuando na Casa Branca que ele, curiosamente ou coincidentemente, ele demitiu cerca de 20 funcionários da Anvisa norte-americana, que é a FDA. Exatamente funcionários que atuavam na área neurológica, no Office of Neurological and Physical Medicine Devices, que é realmente o responsável pela supervisão dos ensaios clínicos ali das pesquisas da
Neuralink do Elon Musk. Ou seja, muito estranho isso. Parece que esses caras da Anvisa norte-americana, do FDA, estavam atrapalhando o trabalho do Elon Musk e ele conseguiu, de alguma forma, demitir esses caras. E a coisa vai ficando ainda mais estranha quando a gente percebe que em abril de 2025 o diretor interino desse grupo norte-americano aí que é responsável por deter as pessoas que entram nos Estados Unidos sem documento, o nome dele é Todd Lyons, ele mencionou uma colaboração frequente entre esse departamento de detenção de pessoas sem documentos com o departamento de eficiência governamental que era liderado pelo Elon Musk. É, exatamente lá em Phoenix, no Arizona, onde existe esse centro de pesquisas neurológicas. A jornalista, então, ela comparou esses padrões a outros casos históricos de procedimentos médicos sendo feitos em pessoas detidas nos Estados Unidos, só que sem o consentimento dessas pessoas. E ela compara, por exemplo, esses padrões estranhos a casos históricos ali, por exemplo, de procedimentos médicos não consentidos nas pessoas, como relatos, por exemplo, de retirada do útero de mulheres e outros procedimentos ginecológicos forçados em mulheres ou sem consentimento adequado em centros de detenção de pessoas que entraram nos Estados Unidos sem documento, especialmente no Irving County Detention Center, lá na Geórgia, nos Estados Unidos, onde mulheres vindas de fora dos Estados Unidos sem documento estavam dizendo que experimentos sem o seu consentimento foram feitos nos seus corpos, na sua área reprodutora, ok? Então, meus amigos, parece que a gente está vendo aqui algo parecido com que eu vou mudar um pouco o nome, aquele doutor José Mangeli. Lembra do José Mangeli? Aquele doutor alemão que fazia experiências tenebrosas com as pessoas. Eu não vou nem entrar no mérito porque são coisas tão pesadas, são coisas tão grotescas, são coisas tão sinistras que não dá nem pra gente falar, porque dá um pouquinho de até, né, desconforto. Não vou entrar no mérito. Mas essa jornalista investigativa, ela já está comparando o Elon Musk com o novo José Mangeli, ok? E é muito estranho quando a gente lembra que o doutor José Mangeli morou no Brasil, teria supostamente perdido a sua vida aqui no Brasil, e a gente lembra também que o Elon Musk fez um gesto estranho, né? Que ele bateu no peito e depois jogou a mão para cima. Ele fez um gesto muito estranho, muito parecido com o pessoal que seguia o Adolfinho Bigode, né? Sem falar, obviamente, que o pai do Elon Musk, o Elon Musk, que se separou da mãe do Elinho, né? Ele disse que o seu sogro ele gostava muito do Adolfinho Bigode alemão e que a sua esposa também aprendeu a gostar do Elinho Bigode alemão devido à influência do pai, né? O Emerson Lopes está lembrando de um filme muito interessante também, que é The Boys from Brazil, os Meninos do Brasil, que a gente precisa prestar muita atenção. Então, meus queridos, nesse momento, eu quero continuar essa aula aqui, essa reflexão, para você entender que realmente parece que o pessoal lá da Alemanha não foi exatamente derrotado. Parece que eles realmente, segundo a gente viu naquele projeto Clipe de Papel, né? Que tem a palavra paper e depois a palavra clip, que foi aquele projeto que os Estados Unidos fizeram para transportar os cientistas de ponta da Alemanha para os Estados Unidos, em vez de colocá-los no Chilindró, em vez de colocá-los em detenção, deram ali novos nomes, novos documentos, novas cidadanias e dinheiros e fortunas para eles ajudarem os americanos a continuarem os projetos que eles estavam fazendo na Alemanha, continuar nos Estados Unidos, e é daí, obviamente, que surge o projeto letra M, letra K, depois a palavra Ultra, né? Leonardo Mazzini também está lembrando aqui no Instagram a série O Homem do Castelo Alto, né?